E na data em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos, o Conselho Nacional de Justiça, órgãos dos poderes executivo e legislativo, entidades ligadas ao tema e representantes da sociedade civil participam virtualmente de um congresso. O objetivo é avaliar a aplicação de artigos na efetiva proteção de crianças e adolescentes e também debater sobre os novos desafios enfrentados para reduzir violações de direitos, especialmente em momentos como o que vivenciamos com a pandemia da Covid-19. O encontro vai até amanhã. O ECA definiu a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e reconheceu a condição peculiar de desenvolvimento em que se encontram, reforçando a necessidade de prioridade absoluta na proteção de seus direitos, como o dever da família, da sociedade e do Estado. O Brasil conta com mais de 69 bilhões de crianças e adolescentes. O estudo Cenário da Infância e da Adolescência aponta que, em 2018, 46% das crianças e adolescentes entre 0 a 14 anos viviam em condições domiciliar de baixa renda. 4,1% das crianças de 0 a 5 anos viviam em situação de desnutrição e mais de 1,3 milhão de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos estavam fora da escola. O estudo ainda destaca que 9.800 mortes por homicídios em 2018 foram cometidos contra crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos de idade e que 4 em cada 5 vítimas eram negras. Já em relação aos homicídios cometidos em intervenções legais, 27,2% foram de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Na abertura do Congresso, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal destacou que cresceu o número de processos judiciais envolvendo menores, a maior parte deles durante o isolamento social, por causa da pandemia do novo coronavírus. Muitas crianças e adolescentes são diariamente vítimas de violência. Dados divulgados no painel Justiça em Número, disponível na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, revelam que somente em 2019, começaram no Poder Judiciário mais de 78 mil novos processos relativos a crimes de violência cometidos contra criança e adolescente. Esse triste e preocupante quadro se agravou com a pandemia da Covid-19. O relatório de status global na prevenção da violência contra crianças, publicado recentemente pela OMS, Organização Mundial de Saúde, mostrou que durante a pandemia ocorreu o aumento da violação de direitos, das quais são exemplos a imposição de maus-tratos, o abuso e a exploração sexual, o aliciamento digital para fins de disseminação de material sexual, entre outros. O Congresso Digital 30 anos do ECA está sendo transmitido pelo canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. Nesses 2 dias de evento, vão ser abordados temas de saúde mental, medidas protetivas e violação de direitos. A ideia é que a discussão ajude na elaboração de novas políticas públicas para o setor. O ECA veio para melhorar, para considerar, para ter em conta uma quantidade enorme de almas, jovens, pequenos, de crianças e adolescentes que habitam este país. Por isso, é talvez um diploma que tem um impacto social dos maiores. E por ter esse impacto, que é na adoção, que é no trato das políticas relativas aos menores, merece ser festejado e prestigiado. O grande objetivo de todos nós é reconhecer que ainda há muito por ser feito e este evento, e parabenizo todos os órgãos e instituições envolvidas na sua organização, é um marco importante para nós avançarmos nessas políticas públicas. Bom, e para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com a juíza de direito aposentada lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dora Martins. Olá, doutora Dora, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Justiça. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite para participar deste dia tão importante para a causa das crianças e dos adolescentes do Brasil. Bom, 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, qual o balanço que a senhora faz do ponto de vista de avanços de direitos e garantias para as crianças e o adolescente?
30 anos é um grande marco, né? Mas a gente pode pensar que todos os anos, desde que a gente comemora a existência do ECA, do bendito ECA, a gente sempre tem uma fala de dizer, temos avanços, mas precisamos avançar. Passamos 30 anos e continuamos dentro de uma perspectiva muito preocupante, a partir da qual nós reconhecemos que temos muito por fazer e muito por proteger ainda a todos os direitos e todas as garantias aos direitos das crianças e dos adolescentes. É evidente que nesses 30 anos o ECA cumpriu um papel fundamental. O primeiro dele foi trazer a criança e o adolescente do lugar de objeto, de coisa cuidada, para lugar de sujeito de direitos, que envolve toda uma gama de ações que o Estado, a sociedade, a família tem que fazer para garantir esses direitos. Isso provocou muita transformação, produziu criança com direito à escola, criança com direito à saúde, diminuiu bastante, como foram falados alguns dados agora, aí, a questão da pobreza, da miséria, mas fato é que chegamos no século XXI, com 30 anos de ECA, sendo necessário fazermos um grande meia-culpa. Há muito que aplicar o ECA, que é uma grande ferramenta, a fazer um bom uso dele e, principalmente, a partir do Estado, do governo, do Executivo, a obrigação de reconhecer que sem dinheiro não se faz ação pública, política nenhuma. E o orçamento que é voltado para a causa da criança ainda é uma grande questão a ser discutida pela sociedade e pelos agentes todos que atuam nessa área. Nós precisamos de um orçamento voltado efetivamente para toda essa gama de problematização da infância, desde a questão da educação, da saúde, da questão do aprimoramento dos conselhos tutelares, que é um órgão importantíssimo na garantia de direitos, e dessa manutenção dessa rede de proteção que é o sistema de garantias de direitos. Então, o maior entrave, digamos assim, hoje, investimentos, não só financeiros, recursos, mas para dar efetividade, precisamos também de políticas públicas nessa área. Porque para você fazer uma política pública e fazer essa política pública funcionar, você precisa ter um orçamento, uma previsão orçamentária, uma aplicação correta dessa gama de valores, não é? Então, isso ainda é algo incerto dentro dessa área, né? Por exemplo, esse projeto que foi feito da primeira infância, que é importantíssimo, não há dúvida, eu aprendi há poucos minutos assistindo ao Congresso que foi voltada para ela quase que 86% de todo o orçamento e ficou 13% apenas para toda outra parte da infância, que é importantíssimo. Você tem que preparar conselhos tutelares, você tem que manter e criar mais espaços para as crianças os adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade ou de conflito com a lei. Então, há muitos universos aí a serem cuidados, né? E nem sempre o orçamento é bem colocado. Então, eu vejo assim que a gente tem boa vontade, a gente tem desejos, mas se não houver um desejo político e público de colocar em ação uma máquina em prol da criança e do adolescente, nós vamos continuar com índices abjetos de crianças em estado sem escola, índices terríveis de crianças mortas, de adolescentes mortos. Então, nós não temos muito a comemorar hoje, eu acho que nós temos que aproveitar esse dia para fazer uma profunda reflexão. E nós, eu digo nós, é Poder Judiciário, é sociedade civil, é Poder Executivo, Poder Legislativo, há muita gente trabalhando de uma forma muito efetiva. Eu acho que quem tiver curiosidade de assistir um pouquinho o Congresso, há falas ali muito interessantes, mas a verdade é que precisamos fazer muito mais e com mais eficiência. Quer dizer, é um dia realmente de reflexão, né? E com essa fala tão importante que nos provoca a refletir cada vez mais sobre essa matéria, com você ao vivo aqui, encerra a sua participação. O assunto renderia aqui um programa inteiro, né, doutora Dora? Mas, infelizmente, o tempo é curto. Boa tarde para a senhora mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada.